Alô, você ligado no Rio Mafra Mix? Mais um pão de queijo, café, posto M7, aquela tradicional bater-papo, 2 dedos de prosa. E a minha convidada de hoje esteve sempre do lado de cá, fazendo entrevistas. E hoje ela é a entrevistada, seja bem-vinda, Juscelia Alves. Já foi professora, jornalista, hoje está à frente do Que o Despachante. Contar um pouquinho dessa história, né, Juscelia? Muito obrigada, né, pelo convite. Espero contribuir com um bom bate-papo para essa tarde. E é isso aí, estou à sua disposição. Não sei estar desse lado, estou acostumada a estar do seu lado, como você mesmo. Essa é a minha primeira pergunta, então, como é ser uma pessoa que já fez centenas de entrevistas, ser entrevistado é desafiante? É um pouquinho, né? Porque eu não imagino o que é que você vai perguntar, então a gente fica um pouco mais ansioso em relação ao que pode agregar aí para a tua entrevista e, enfim, o que a gente vai trazer de informação para o pessoal de casa. E a gente sempre está naquela procura de trazer alguma coisa nova, não só ter o nosso bate-papo aqui, né? Mas estou aí à sua disposição. Você já foi professora, eu te conheci numa sala de aula, né? Para quem não sabe, na UNC. Você já trabalhou no jornalismo, já trabalhou no Rio Mafra Mix, né? Já fez história no Rio Mafra Mix, hoje está à frente do Que o Despachante. Nessas idas e vindas profissionais, professora, jornalista e despachante, o que é mais desafiador? Qual o principal fator que diferencia positivo e negativamente cada um desses setores que você já atuou? Acho que são desafios diferentes, não daria para dizer qual foi mais desafiador, sabe? Como professora, por exemplo, o maior desafio para mim era ver um aluno que entrava, às vezes até com pouco conhecimento, com algumas dificuldades que vinham, né, da base educacional, e você pegar aquela pessoa e transformar num profissional, fazer com que ele saia dali, né, do ensino universitário um profissional de excelência. Isso para mim era o que mais me instigava, ver essa evolução, o aluno lá da primeira fase, chegando na última fase já capaz, né, de pensar por si só, de produzir novos conhecimentos, de atuar profissionalmente no mercado. Isso me instigava muito e eu acredito que era o maior desafio para mim. Como jornalista, eu acredito que, e aí você sabe bem também, né, o nosso maior desafio é conseguir trazer os fatos sem colocar a tua opinião necessariamente sobre aquilo, o que é bastante utópico, a gente sabe, mas você tentar reproduzir aquilo da forma mais honesta e verdadeira possível, né? Então o maior desafio sempre foi esse. O segundo, pelo menos nos anos que eu estive ali no Rio Mafra Mix também, era lidar com as divergências, porque você sempre é relacionado ao conteúdo, né, do material que você está produzindo, como se você estivesse se posicionando, ainda mais nessa polaridade que a gente ainda vê muito, né, no país. Hoje vê ainda mais, né, naquela época a gente via um princípio disso. E no despachante, eu acredito que o maior desafio seja se manter sempre atualizado com as mudanças. A gente tem hoje um processo de mudança tecnológica muito grande na área de veículos e também de legislação. Então, isso exige bastante atualização, exige bastante do profissional aprender a lidar com burocracia, porque o que facilitou para o usuário final, dificultou para quem presta o serviço. Então, eu acho que esse seria o maior desafio de cada uma dessas áreas. No jornalismo, você já ensinou ou tentou ensinar muita gente, né, dentro das suas limitações na sala de aula. Hoje, analisando assim um contexto de um tempo para trás, ou a nossa atualidade, perdeu-se interesse, as pessoas perderam interesse por ser o jornalista, ser o profissional do jornalismo, se qualificar como jornalista. Hoje todo mundo meio que se diz jornalista com um celular na mão e um grupo de WhatsApp. Então, até outro dia eu não achava, mas recentemente me dei conta que eu já sou velha guarda, né? A gente pensa que o tempo não passa, né? E realmente, assim, eu vejo a tecnologia, ela vem para nos ajudar, mas eu acredito que as pessoas no primeiro momento não usam com a responsabilidade que deveriam. E aí a gente tem isso nos dias de hoje. A pessoa com o celular na mão acha que já é jornalista. E você, tanto quanto eu, sabe que é difícil chegar num ponto em que você realmente
consegue trabalhar com a informação ciente da responsabilidade social que você tem. E eu acredito que a formação jornalística, a experiência também que você obtém na prática ao longo dos anos te dá essa noção de que é uma responsabilidade muito grande quando você traz informações a público. Você precisa pensar no impacto que aquilo vai ter na vida das pessoas, na forma de trabalhar. Então não é uma questão de apenas pegar um aparelho celular e sair dando opinião por aí sem responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. E aí nas redes sociais a gente vê muito isso, né? Há inúmeros estudos aí que colocam, que analisam o número de pessoas que hoje em dia entram em depressão, porque as pessoas estão se desconectando da realidade do dia a dia, já baseado nessas coisas de rede social, nessa coisa do faça você mesmo, e aí você perde um pouco aquele compromisso ético com a verdade ou com o relato dos fatos o mais fidedigno possível, né? Eu vejo muito, acredito que, né, desde na tua época que você atuava, se via muito, também passava por isso, de muitas vezes a gente passava quase que um dia em função de apurar uma situação que nas redes sociais viralizou, que foi e você passa o dia e você não encontra aquela informação. Quando você consegue elucidar aquele caso, foi totalmente diferente. E as redes sociais passaram talvez o dia, horas, dando uma versão deturpada. Aí que surgiu as fake news, com essa facilidade da rede social, né? Exatamente. E aí, hoje em dia, o trabalho do jornalista acaba sendo isso, pesquisar o que é verdade de verdade, né, para conseguir reproduzir. Aí a pessoa fala, não sei, né, no meu tempo acontecia, mas vocês publicaram bem depois, eu li em outro lugar. Mas leu o que em outro lugar? Né? Viu o que em outro lugar? Porque alguém que passou na rua viu um pedacinho do acontecimento e interpretou. E daí a questão da responsabilidade, que a formação trazia bastante, o interesse pela área, ver como um compromisso realmente sério esse trabalho com as notícias vem se acabando, né? Ou talvez a gente resgate isso em algum momento, né? A gente tem que acreditar no ser humano, mas no primeiro momento a gente tem esse efeito das pessoas achando que, né, tudo virou faça você mesmo. E dá para fazer? Dá, mas você tem que ter um respeito por aquilo, um respeito pelo outro, para que aí você consiga realmente trazer informações que sejam claras e precisas para as pessoas, sem mexer com a vida das pessoas ao ponto de depois ter que, né, tá lá apagando incêndio, enfim. Quando você começou, e eu também, eu lembro muito bem quando eu comecei, de pensar no conteúdo na segunda, na terça dar uma lapidada, né, fazia edição na quarta, mas muitos eram jornais na época impressos, era uma edição na semana, então meio que se passava a semana fazendo editoria tal, plano social, isso e aquilo, para ter um jornal no final de semana. Hoje isso é utópico falar, a rede social, a velocidade da internet, ela que é instantânea. Quando você começou, também era nessa velocidade que a pessoa ia no sábado na banca comprar um jornal para ler as notícias da semana. Hoje ninguém espera muito tempo, né, com essa velocidade. É um desafio você equacionar, apurar os fatos, ver todos os detalhes, se inteirar daquela situação e publicar ainda isso numa velocidade maior, né? Exato. Eu acredito que aquele conceito do quente e frio, que a gente sempre trabalhou ainda como uma base do jornalismo, esse vai existir sempre. Não dá mais para a gente comprar o jornal no sábado para ler a notícia, o que aconteceu depois da quarta-feira, que era o que acontecia na nossa cidade, né? Era jornal na quarta e jornal no sábado, o impresso, né? A gente precisa ter acesso às informações todos os dias, mas ainda assim tem aquele conteúdo que vai te exigir um trabalho mais elaborado e talvez a gente precise repensar um pouco nessas coisas também. Exemplo, se eu tenho um conteúdo, né, você lida muito bem com a editoria de policial. Eu trabalhei pouco com ela, mas é um tipo de material que precisa realmente de uma divulgação mais, né, em tempo real, enfim.
Agora, de repente eu tenho um outro tipo de conteúdo que agrega mais valor, que mostra que as pessoas fazem coisas diferentes, que aí sim eu consigo trabalhá-lo de uma maneira mais elaborada, atribuindo valor, né? E aí esse a gente ainda pode se dedicar um pouquinho mais, né? Então a gente talvez evolua mais daquela noção de impresso diário para uma ideia de uma revista eletrônica, algo que lá no dia específico da semana você vai ter um conteúdo mais leve, vamos dizer assim, mas que valoriza, né, o ser humano, que mostra algo legal da comunidade. Então tem ainda espaço para isso, mas esse imediatismo também obriga a gente a estar o tempo todo ali ligado no que está acontecendo no dia. E aí acaba faltando tempo, né, para você parar e pensar sobre o ser humano. Falta o famoso braço, né, que a gente fala. Falta. Você já trabalhou no jornalismo de Rio Mafra. Como que você vê, né, hoje como espectadora, mas quando você estava do lado de cá, como que você via e vê o jornalismo em Rio Mafra? É unido? Há bastante caminhos para a gente chegar nesse conceito de união entre os profissionais, né? Quando eu atuava ainda na universidade, como professora, até a gente tinha lá uma profissional que ela tinha sim esse anseio de criar um grupo de profissionais que se unisse, que discutisse temas em comum, até modos de fazer, como vamos tratar a informação, né? E você sabe que é possível, independente de cada um estar num veículo e, via de regra, comercialmente serem concorrentes. Mas isso sempre ficou ainda como uma ideia um pouco utópica. Ficou aquela coisa, não, um dia vamos fazer, mas não saiu do papel. Quando a gente teve ali a Covid-19, no começo de 2020, até teve um momento que a gente acreditou, não, o pessoal vai se unir, a gente vai trabalhar junto, até porque todo mundo tinha dificuldades de locomoção, todo mundo evitava sair, então, né, pensava-se que daria para compartilhar algumas experiências, até mesmo informações para que todos pudessem, né, uma vez que o foco era deixar as pessoas informadas em tempo real, e, né, em relação ao fique em casa, aos números e tudo mais, a gente até acreditou que poderia ter alguma união nesse sentido. Mas efetivamente ainda não via acontecer. Quem sabe um dia, né? A gente sempre viu esse cada um por si, Deus por todos, principalmente nas coletivas de imprensa. Hoje acontece muito pouco coletiva, porque muitos poucos profissionais vão. Mas pelo menos eu vejo hoje, é cada um por si, e cada um por si, e quem faz aquilo mais rápido numa corrida desenfreada para não sei chegar onde. Exato. E aí a qualidade fica em segundo plano, né? Uma outra coisa que eu sempre vi na nossa cidade, me perdoe a polêmica, né? Mas eu acredito que falta um pouco de percepção do que realmente faz a imprensa no que diz respeito à fonte de informação. Por exemplo, você precisa coletar informações sobre um assunto que talvez seja um pouquinho mais crítico, vamos dizer assim. Você precisa conversar com aquela pessoa. Mas a partir do momento que você procura aquela fonte de informação, ela já te vê como um inimigo, porque ela sabe que você vai fazer uma reportagem relatando uma situação que talvez ela não gostaria que viesse a público, quando ela poderia usar aquela oportunidade justamente para esclarecer o assunto. Então, falta um pouco também de media training para quem dá informação na nossa cidade. Muitas vezes você é visto como inimigo pelo simples fato de você ter o compromisso, né, uma vez que eticamente temos o compromisso de retratar a realidade, falta muitas vezes aquela visão de, poxa, ele está me procurando para dar informação, então vamos esclarecer. Não, você é visto imediatamente como inimigo porque você divulgou tal coisa. E isso, no que diz respeito às fontes de informação, a gente precisaria trabalhar bem melhor. E aí acredito que a gente volta naquele ponto da união dos profissionais da imprensa, porque se tivéssemos assessorias, né, bem organizadas, assessores bem organizados, repórteres bem organizados, essa relação seria mais de parceria do que de combate entre eles. Você falou da Covid-19, né, e já fazem 3 anos, mas passa um filme na cabeça. Quando começou a pandemia, são só 15 dias, são só 2 semanas, de repente o primeiro caso no Brasil, o primeiro caso no Paraná, o primeiro caso em Santa Catarina, até que veio o primeiro caso em Rio Mafra, né? Você trabalhava na área, né? E muito pouco se sabia sobre a Covid, era um pouco de pânico no meio, e você estava nessa linha de frente buscando informações. Foi talvez o teu momento mais desafiante, ou teve algum outro
que você sentiu assim um grande desafio naquele momento? Nós com uma pandemia, a cidade toda fica em casa e, pelo contrário, o jornalismo foi que não ficou em casa, porque tinha que trabalhar. Foi terrível. Assim, lembrando hoje, acredito que foi o momento mais desafiador no Rio Mafra Mix, no jornalismo aqui, para mim foi um divisor de águas, porque você tinha uma equipe que estava crescendo, bem afinada, com muitos projetos, a gente estava trabalhando em cima de uma visão ali pro Rio Mafra Mix na época que era bem diferente. E eu lembro ainda que o Douglas, na época, tirou férias, que era uma coisa milagrosa, né? Tirou uma semana de férias e justo na semana que ele saiu foi quando fechou tudo e ele estava viajando. E então ele deixou uma ordem pra gente que ele disse, ó, você e o Wesley, que cuidava do comercial na época, se vocês virem que a coisa vai ficando difícil, vocês conversem entre vocês e decidam o que vão fazer. Então foi assim, foram 2 semanas terríveis, porque a gente ficava todo dia se olhando e fecha tudo, manda o pessoal para casa ou vem para a redação, vai para casa ou vem para a redação. Então se criou assim uma coisa meio apocalíptica, né, para todo mundo. E a gente se sentindo, é bem como aqueles filmes, assim, todo mundo correndo e você tendo que ficar ali para registrar. E aí chegou o momento que realmente a gente sentou, conversou e ó, vamos mandar todo mundo para casa e materiais de jornalismo vêm todos, cada um manda da sua casa, né? E foi o que aconteceu. Foi bastante difícil, porque a gente não tinha todas as informações, era TV ligado o dia inteiro, ouvindo o que o governador falava, o que a Messi falava, e uns ficam em casa, outros não ficam em casa. Me marcou muito um dia que a gente já naquela coisa de fecha tudo, não fecha tudo, vamos para casa, passa álcool em gel, não passa álcool em gel. Num dia, eu e o Eduardo saímos para almoçar ali perto, porque a gente já nem saía mais da redação, estava tudo normal. Passou uma pessoa usando máscara, eu olhei para ele e a gente deu risada, porque, nossa, ó o louco usando máscara. No outro dia, só eu e ele não estávamos usando máscara, e aí, imediatamente passamos a usar. Então foi muito assim, uma coisa muito de repente, né, e foi difícil de lidar, mas sobrevivemos, né, graças a Deus. Mas você ia a campo, né? Eu lembro que entrevista coletiva na Secretaria de Saúde, era um medo ir na Secretaria de Saúde, era um medo ir no hospital, né? Você teve medo? Sim. Toda vez que vai ter coletiva na Secretaria, vão passar o relatório, vamos lá, você já ia assim, você saía com medo do carro, né? Porque você não tinha, a gente sabia que não podia pegar em nada, não podia, né, encostar em nada, então você tinha medo até de montar o equipamento muitas vezes, né? Ia com luva, ia com máscara, trocava de máscara 2, 3 vezes. O pessoal da saúde vinha assim, que parecia que trabalhavam na NASA, né? Então era bastante complicado. E você ter que cuidar, porque assim, quando você anuncia o primeiro óbito, é duro, todo mundo fica consternado. E, inclusive o primeiro óbito do nosso município deu até briga, né? Porque ficavam discutindo se a pessoa faleceu por esse motivo ou por aquele motivo, que na verdade não era Covid, era Covid, não era Covid. Então o primeiro óbito, ele é muito sentido. Mas quando você está lá no 20º, parece que as pessoas já, sabe, elas já pararam de contar. Então você trazer essa, é uma informação relevante, dói nos familiares de quem está ali sofrendo, mas para o público em geral isso vai ficando tão batido que parece que as pessoas perdem a sensibilidade. E a gente que acompanhava ali, muitas vezes você saia chorando da entrevista porque você via aquela luta das enfermeiras, pessoal da saúde, tendo que tirar leite de pedra para resolver essas situações da Covid, para sensibilizar as pessoas, implorar para ficar em casa. Muitas vezes a pessoa ali deixava a família e se expunha a ficar doente para poder estar ali salvando outras vidas. Quem viu e viveu isso, para mim teve uma entrevista com a Ana, logo nos primeiros dias, ali quando começaram os primeiros óbitos, que eu assim, até hoje eu me lembro. Ela estava assim, você via que espiritualmente ela estava péssima, porque o filho dela não conseguia chegar em casa devido às restrições, tudo fechado, e quando tudo fechou ele estava, não sei bem o que ele estava fazendo, mas estava em viagem tentando retornar, e ela estava ali sem saber do filho, cuidando dos filhos de muitos, e você via nos olhos dela aquele desespero e ela tendo que se manter centrada ali, sabe? E alguém acho que comentou isso com ela, quando falaram com ela assim, claro, foi offline, mas
você via que ela estava ali para desabar. Então essas coisas, você ter que manter o equilíbrio com isso é muito difícil. E é uma situação que enquanto todo mundo estava em casa, as pessoas estavam em casa esperando uma informação. A responsabilidade aumentou, né? Aumentou e muito, né, no jornalismo. Né? Sim, e até mesmo na forma da gente se apresentar, porque né, a gente falava de máscara, a gente sabe que para o vídeo as pessoas não percebem, mas quando eu gravo de máscara, isso também interfere no entendimento de quem está assistindo. Então, a clareza no falar se tornou muito mais preocupante porque a pessoa não via o movimento dos lábios. Aí, se você ia para o estúdio e tirava a máscara, milhares de haters, porque tirou a máscara dentro do estúdio, mesmo que ele tivesse isolado, que a gente passasse álcool em tudo. Não, mas você está no estúdio, o pessoal do Jornal X está de máscara, porque você está sem. Então tinha muita cobrança nesse sentido. Ah, mas vocês hoje estão sem luva, né? Então, e ainda no momento que não se tinha clareza das coisas, né? Para quem não se lembra, quando as primeiras pessoas começaram a fazer as máscaras artesanais, as costureiras se juntaram para fazer doações, teve até uma portaria da saúde proibindo as pessoas, né? Porque ainda não se sabia se você podia usar uma máscara feita de tecido, era só a de procedimento, mas ninguém mais achava, né? Das máscaras dessas de procedimento cirúrgico, enfim, as que os enfermeiros usavam. Então, como tinha muita informação vindo de tudo que é lado, era muito difícil de se trabalhar. Isso foi um ponto que te marcou bastante no Rio Maframix. Você já estava lá antes, né? Você já tinha entrado lá antes. Como que foi esse teu período no Rio Maframix? Porque você falava, lá atrás, que o jornalismo, você não pensava em trabalhar no jornalismo em Rio Negro e Mafra mais. Aí você recebeu um convite do Douglas e você acabou aceitando, que você viu diferente. O que eu vi diferente, o que me fez ir para o Rio Maframix, o Douglas, eu nem fui na primeira vez que o Douglas me chamou. Quando ele começou, ele até falou, vamos fazer uma parceria e tal. Eu falei, mas de novo, né? Mais um jornal online. Vai ser mais um jornal online, daqui a uns meses está daquele jeito que a gente já conhece, né? Então, eu falei, não, beleza, obrigada, conversamos. E assim, passou, acho que 1 ou 2 anos, acho que foi. E quando ele me chamou, que eu fui, conheci o jornal, vi como estava funcionando, eu falei, poxa, ele está organizando um jornalismo como se organiza um jornal de verdade, digamos assim, né? Dentro daqueles princípios que a gente conhece em meios de comunicação de cidades maiores. Acho que vale a pena, né, a gente investir aqui. Eu via muito essa sede de trazer as informações mesmo, como a gente aprende na academia, vamos dizer assim. Então aí eu aceitei e vim trabalhar com ele por essa razão, sabe? E hoje eu vejo assim que, né, tá aí a história para mostrar que realmente é um veículo que vai trazer a informação mais concreta daquilo que aconteceu, que vai buscar a realidade dos fatos. Perfeição, a gente sabe que é impossível, mas que tem esse compromisso e ter esse compromisso já é o princípio para você, né, buscar trazer informação com qualidade de fato, né? E é o que eu vejo ainda sempre, até hoje, no Rio Maframix. Tanto que, mesmo tendo saído dali logo nos primeiros dias ali, quando acabou o pior da Covid, né? Saí por causa da empresa. A empresa em que eu trabalho, a primeira coisa que fez foi apostar em divulgação com o Rio Maframix, porque eu vejo, e aí não porque eu trabalhei, né, para o jornal, mas porque a gente vê que realmente traz um feedback por causa desse compromisso. É o veículo que as pessoas aqui na região mais acessam, mais buscam, porque para ter a informação ali, você sabe que vai ser em tempo real e que vai trabalhar com a melhor precisão possível dos fatos. A gente falar um pouquinho da atualidade, hoje no teu dia a dia no despachante. Como é manter o legado do seu Kio, seu pai? Para mim é bem essa palavra que você usou, é um legado, né? Porque a minha área de vocação, na verdade, era da comunicação social, mas quando foi necessário, né, para a empresa familiar ali ter que assumir o controle de tudo, uma vez que o pai ficou doente, também não pensei 2 vezes. E assim, hoje a gente tenta ainda trazer o jeitão dele, né? Tanto que a gente manteve o nome dele na empresa, porque era aquela coisa, o seu Kio, né, era o cara que, para quem não tinha tempo ruim, muitas vezes a gente via ele
ele saindo na beca para ir num casamento, chegava lá alguém que precisava de atendimento, meu carro foi apreendido, sei o que, me ajuda, ele largava tudo, ia lá, ajudava a pessoa, a gente se atrasava e ele dava o jeito dele. A gente tenta até hoje trazer muito essa essência da agilidade, da eficiência que ele trazia pra gente. Não, você tem que dar o teu melhor para atender aquela pessoa, para resolver o problema dela e dentro, claro, do que é possível ser feito. E aí a gente manteve e a gente via muito dessa luta dele por oferecer o melhor até o último dia de vida dele. Né? Ele bastante doente, ele ia lá e ficava, ele sentadão lá, não podia fazer nada, mas estava lá, né? Presente, acompanhando, vendo tudo que a gente fazia. Então, sempre preocupado em que as pessoas fossem atendidas de fato. Então, assim que ele faltou para a família, a gente tentou manter essa vivência toda que ele tinha, essa qualidade no atendimento que ele nos ensinou, e é o que a gente tenta até hoje, né? Da melhor maneira possível. Embora a tecnologia ela ajude hoje, mas a tecnologia ela agiliza, mas os processos, como você falou no início, os processos dentro do despachante hoje são muito mais criteriosos e burocráticos do que era há 10, 20 anos atrás, né? Sim, porque assim, alguns anos atrás, o processo, vamos dizer, de compra de um veículo ou alteração de qualquer coisa no veículo que exigisse, né, que você alterasse documentos, ele era baseado no trabalho de um servidor do Detran, ou seja, de um funcionário público que ia pegar toda aquela documentação exigível e analisar tudo, ia controlar tudo e daí emitir a documentação. Qual é a tendência do governo agora? Vamos facilitar para o usuário, mas também para diminuir custos, né, para a própria máquina pública. Então, a partir do momento que o governo começa a usar a tecnologia em seu benefício, ele vai jogar todo esse processo para a iniciativa privada. E aí, no nosso caso, né, que é o da área veicular, vem para o despachante. Então, um processo de compra de um carro, né, que antigamente exigia que eu, vamos dizer, voltasse naquela mesma documentação 2 a 3 vezes, hoje exige que eu volte naquela documentação até 7, 8 vezes, a depender do caso, porque são muitas coisas que são exigidas não mais daquele funcionário que vai revisar o processo, e sim da minha parte, antes mesmo de levar até o Detran. E isso também te dá um poder maior de atender as pessoas com mais agilidade, mas uma responsabilidade muito grande. Uma vez eu me dei o trabalho de contar o número de falhas que eu posso cometer nesse processo como um todo de uma aquisição de veículos, por conta da responsabilização. E você pode errar até 14 vezes. Então é uma área em que você tem que ter uma atenção muito grande, porque um erro teu pode prejudicar muito uma pessoa lá na frente. Erros bobos que às vezes é um erro de nome, um erro no CPF, já te tira a propriedade do veículo, né? E essas facilidades que o governo oferece, muitas vezes passa para o cliente assim, para o dono do carro. Posso fazer tudo sozinho. Ele faz tudo sozinho. Daqui a pouco ele descobre que tem qualquer bug do sistema, uma falha ou algo que não foi explicado, que ele poderia fazer, ele deixou débitos para trás no veículo. E aí ele vai descobrir isso lá na Blitz, quando o carro dele está sendo guinchado. Então tem coisas que foram modernizadas, mas que muitas vezes até acabam fazendo com que a pessoa tenha problemas lá na frente, porque ela foi levada a acreditar que não precisa de nada, de mais nada. Mas é sempre bom ter aquela coisa de você garantir que você está com tudo em dia, tudo certinho. E aí o despachante vem para isso. É uma dedicação diária, todo o tempo que você abriu a porta do despachante, é uma atenção dobrada. Sim, a burocracia diminuiu pro dono do carro, pro usuário do sistema, mas para a gente ela aumentou, porque para que ele fique tranquilo, você tem que estar ali muito atento o tempo todo. Sobre a sala de aula, hoje você voltaria da aula? Diante do cenário que a gente vê, né, daquele tempo para cá, muita coisa mudou, o celular o tempo todo na mão, o aluno já, às vezes, muito desfocado do conteúdo, porque sempre tem algo mais interessante na tela. Você encararia hoje uma sala de aula novamente? Eu iria, porque o que, na verdade, assim, o que mais me satisfez na vida foi poder ver comunicadores sociais se formando, sabe? Eu gostava muito da pesquisa, eu gostava muito
da prática ali, de colocar um aluno para aprender a fotografar, para aprender a redigir um texto, para aprender a fazer perguntas, né, para os assessorados, até porque no curso aqui de Relações Públicas o nosso foco era mais a assessoria, né, do que a reportagem em si. Então era uma coisa que me instigava bastante, e especialmente a pesquisa. Isso era o que eu mais gostava de fazer, porque era o que dava para o aluno uma base para o próprio texto, para pensar, né, sobre a responsabilidade do que ele estava fazendo. Temos aí alguns ex-alunos que se deram muito bem, inclusive que aproveitaram muito aquele tempo do aprendizado, estão muito bem até hoje. Os que não atuam na área, ainda assim foram capazes de desenvolver um raciocínio crítico, de levar aquilo que eles aprenderam na universidade para a área profissional em que eles atuam hoje. Então, para mim, era o que mais me instigava, era ver esse processo acontecendo com as pessoas. Então, eu voltaria. E para fechar, para o jornalismo, você ainda tem aquela vontade de buscar uma pauta, de ir atrás, de pesquisar, ou hoje você adotou o lado do espectador? Eu vou ler e vida que segue. Não, a mosquinha azul está sempre zanzando ali, né? Aliás, se o Douglas tiver afim, a gente faz uns freela lá, né? Qual a tua editoria favorita? Eu gostava muito de fazer as reportagens, essas que têm o apelo humano, sabe? De buscar uma comunidade que tem um projeto diferente, aquelas reportagens que marcam as pessoas próximas de algumas datas, assim. Por exemplo, eu fiz uma reportagem para o Rio Mafra Mix sobre a violência contra a mulher. Foi uma entrevista muito difícil de fazer com mulheres que sofreram violência doméstica, mas que elas dão uma contribuição muito grande para pessoas que passam pelo mesmo, né? Então, essas contribuições que você traz para a sociedade com o teu trabalho são as coisas que me instigam mais. Eu gostaria muito de voltar para esse material, porque a reportagem policial já está bem representada, né, pelo Robson aí. Tá certo, Juscelia, agradeço a tua disponibilidade, né? Foi difícil estar de seu lado ou foi tranquilo? Um pouquinho. Eu agradeço a oportunidade também, a paciência, né, mas gosto mais de estar aí do seu lado, com certeza. Agradeço mais uma vez tua disponibilidade. Não foi tão difícil assim como até eu achava que seria, confesso para você. E as portas sempre abertas. Muito obrigada e estendo aí o agradecimento à equipe do Rio Mafra Mix também, ao pessoal de casa, né, que continuem sempre acompanhando aí as notícias. Tá certo, obrigado, Juscelia. Para você que nos acompanhou, a gente fica por aqui. Semana que vem, na próxima quinta, mais um bate-papo, mais uma conversa em algum posto da rede M7, sempre acompanhado daquele tradicional pão de queijo que todo mundo conhece, daquele café e sempre uma boa história para contar.